Paz do Senhor para todos. Vamos começar o nosso ensino de hoje, jornada espiritual, e nós vamos começar com a aula de hoje que fala sobre salvação, conhecendo a salvação. Aleluia. E nessa noite nós vamos falar sobre um ponto bem importante na vida do crente, o processo de salvação. Então, nós vamos conhecer o processo de salvação. Nós sabemos que Jesus, a intermédio de Jesus, nós fomos salvos pela misericórdia e pela graça. Nós não tivemos que pagar nada, nem fazer nada pela nossa salvação. Foi o ato de amor, o ato de amar-nos primeiro, que Deus enviou seu Filho. Através de Jesus, nós fomos agraciados pela salvação. Então, a salvação é um processo o qual nós não tivemos nenhum mérito, nós somos agraciados. Vamos começar, eu vou ler aqui um tema que se encontra em Atos 4:12, mas se vocês podem estudar comigo. Em nenhum outro há salvação, porque tanto debaixo do céu, nem no alto, há outro nome, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. A salvação é por meio do Senhor Jesus. E nesse conteúdo, nessa matéria que nós vamos aprender hoje, são 3 pilares. Nós vamos conhecer, e vamos reconhecer quem é o autor da nossa salvação. Jesus. Nós vamos reconhecer e descrever e nós vamos relacionar. Nós vamos se relacionar com Ele. Então, através desses 3 pilares, nós vamos entender qual o processo de salvação nas nossas vidas. A salvação a intermédio de Jesus. Como que nós podemos entender e reconhecer? Através de uma palavra chamada crer. Através do crer, nós vamos reconhecer. Reconhecer o quanto Jesus sofreu para nos dar esse mérito da salvação. Então, através do crer, nós vamos entender como Jesus nos amou e nos deu esse privilégio de salvação. A salvação, ela foi justificada. Existe uma justificação por esse ato de salvação. A justificação é a nossa salvação. Ela tem uma satisfação. Por quê? Porque Deus tem prazer na nossa salvação. Deus criou o homem para que o homem fosse salvo. Deus criou o homem para que todos nós fôssemos salvos. E Jesus, Ele só veio porque nós falhamos. Houve um momento em que o homem se perdeu e, por isso, nós temos Jesus como o nosso meio, como o meio de salvação, por nossas falhas. E quando que aconteceu isso? Quem permitiu que essa falha acontecesse? Aonde aconteceu a falha, o pecado
que levou Jesus a morrer na cruz, que levou o homem a cair em desgraça. Adão e Eva. Exatamente. Mais precisamente, Adão é culpado do nosso sofrimento em terra e da ação de Jesus, do fato de Jesus ter que vir para redimir nossos pecados. Adão teve essa culpa em cartório, né? Então, eu vou ler para vocês assim, ó. Você agora é salvo. A salvação é mais que uma bênção aos seres humanos. Pode receber e, ao mesmo tempo, apreciar a experiência espiritual. A salvação é um tema central da Bíblia. Todos os crentes devem conhecê-la bem e falar dela. Quem ainda não aceitou a Cristo, para que também seja salvo. Então, nós temos uma missão de falarmos de Jesus para que todos possam ser salvos. Então, nós temos uma missão. A missão é, como nós recebemos de graça o privilégio de sermos salvos, nós temos que também levar esse evangelho a todas as pessoas. Nós temos uma missão. A salvação é a maior bênção do ser humano, que o ser humano poderia ter recebido toda a vida. O maior presente do ser humano em todos os tempos será a salvação. E a salvação é o tema principal da Bíblia. No meio, Jesus, a salvação é o tema principal de tudo, de todo o Evangelho. Se você carrega uma Bíblia, você tem dentro dela o passaporte da salvação. O tema principal da Bíblia é a salvação. Não teria outro motivo de nós termos a Bíblia. Mas voltando, por que Jesus teve que ser a nossa ponte, teve que nos dar esse passaporte? Porque nós já tínhamos salvação quando Deus criou o homem. Deus criou um homem salvo. Deus já tinha um plano de salvação para o homem naquele momento. O homem, em algum momento, se esqueceu dessa situação quando Deus limitou-se no jardim do Éden. Tudo ele poderia fazer, todas as coisas poderia ter feito, mas não poderia comer da árvore da vida. Ele poderia comer o fruto, que era o fruto proibido. A única coisa que Deus proibiu Adão e Eva de comer. Então, nesse momento, o pecado entrou na pessoa, entrou no ser humano, e a partir daí, nós que somos descendentes, nós somos destituídos, nós perdemos a nossa salvação, perdemos o nosso passaporte para o céu. A partir do momento que Adão e Eva cometeu pecado, nós fomos destituídos, nós perdemos a nossa credencial, nosso passaporte direto com Deus. E isso, teve suas consequências, que são várias, O pecado, ele gera pecado, gera morte. E a Bíblia fala que o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. Em Cristo nós temos salvação e vida eterna. Então, é muito grave, porque quando o pecado entrou no mundo, gerou-se o pecado de morte para a humanidade. Abriu-se uma porta para a morte, para a perda. Disse-lhe que todo o fruto ele podia comer, porém
daquele da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu. Existia uma regra que foi quebrada. A partir dessa regra, nós perdemos a nossa salvação. Então, o nosso plano de salvação, ele começa quando Jesus, ele interagiu por nós, quando ele sofreu, ele se entregou por nós. Antes nós éramos destituídos do plano de salvação. Nós tínhamos perdido o plano de salvação. Através de Jesus, nós temos a porta. A descendência de Arão afetou toda a criação, e a qual geme a chorar sobre o peso da maldição. Gênesis 3, 6, 17 e Romanos 8, 22. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. Olha só, irmãos, algo que, se a humanidade parasse para pensar, todas as atrocidades que acontecem hoje é culpa do pecado. E quando o pecado entrou no mundo, trouxe morte, trouxe todo o mal, gerou-se todo o mal. E isso nós vimos nos dias de hoje, nós passamos por isso. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete no seu ato exterior. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Através dele, nós somos recuperados, nós somos restaurados, e nós refletimos no nosso exterior. Quando você vê uma pessoa de Deus, você sente que naquela pessoa existe algo diferente. Quando você vê um crente, você sente algo diferente dele. Reflete nele. Porque no interior dele existe o Espírito Santo que está reinando, que está dominando ele, levando ele para as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele tem um fator de levar você à glória de Deus, levar aquilo que alegra a Deus. Quando o seu Espírito Santo, o Espírito Santo está alegre, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, o Espírito Santo se alegra, porque a função do Espírito Santo é fazer as coisas de Deus. E quando você dá vazão, quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, você reflete a glória de Deus. Isso muda o seu exterior. Então, através dessa mudança, a Bíblia, o fator conhecimento, através do Espírito Santo, você começa a mudar o seu comportamento e ter uma vida nova com Deus. A vida com Deus começa a partir do momento que você dá vazão ao Espírito Santo de Deus. Então, esse plano de Deus, esse plano que é reconhecido por Deus, a salvação, ele se resume ao conhecimento. O conhecimento. Você saber ser discipulado, aprender de Deus. Porque quando o povo aprende, ele não se perde. O povo se perde por falta de conhecimento. Ascende aos céus. O Senhor Jesus ordenou, quando Jesus ascendeu-se, subiu aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que analisassem as obras que ele iniciou, continuasse a obra de Jesus, que iniciou na terra, e o ministério dele terreno. Desde então, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor, Salvador, cumprem o ID.
a fim de ganhar almas para o reino de Deus. Quando Jesus, ele terminou a sua missão, terminou a missão dele aqui na terra, a missão de Jesus findou-se na cruz. A missão de Jesus findou-se na cruz. A partir deste momento de cruz, começou-se um plano em que nós deveremos levar este evangelho para a todo o mundo. Todo mundo. Esse plano da cruz nós temos que levar a todo mundo, a toda criatura. E começou em Jerusalém até os confins da terra. Essa missão, a missão de salvação. Nós podemos dizer que aqui nós temos um plano de salvação. Um plano de salvação. Através de Jesus, nós levamos o evangelho a toda criatura. Então, nós somos contemplados por essa missão. Jesus, ele terminou a sua função, a sua parte, subindo ao céu e deixando o Espírito Santo como consolador, aquele que vai nos guiar. Nós não estamos sós. Quando Jesus assentou-se aos céus, ele deixou o consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos guiar, para agir conosco, para agir em nós. Quando você dá vazão ao Espírito Santo, ele age em você, ele resplandece, ele te orienta. Então, através do conhecimento, através do seu esforço, através da sua vocação, do seu chamado, você vai fazer uma grande obra para o Senhor. E o Senhor vai te dando o caminho, vai te orientando, vai te dando quais são esses passos diante da obra dele. E a obra do Senhor, a obra de Jesus, ela só termina quando nós estivermos na glória. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Para vocês. Olha só, a partir de hoje, aquela pessoa que responder mais, que tiver mais respostas, vai receber um prêmio. Vai receber um destaque, né? Vamos te destacar porque você é merecedor. Por isso que precisa prestar bastante atenção. Conforme Romanos, por que a salvação é necessária? Por que a salvação ela é necessária? É fácil essa, não é difícil. Por que a salvação é importante? Por que a nossa salvação é importante? Alguém sabe? Pode falar. Para a gente morar no céu, para a gente ter o nosso lugar. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Vou mudar um pouco. Por que ele veio? Existia alguma coisa errada ou estava tudo certo? Não, tinha coisas erradas. Sim. Então, por que Jesus veio? Para salvar a humanidade, né? Então, nós estávamos restituídos, nós estávamos fora do projeto de salvação, lembra? Então, Jesus veio para ligar, restituir, restaurar esse elo que nós temos com o Pai. Ok? Tá. Através de quem o pecado entrou no mundo? Certo.
Responde também, Paulo. Quero ver você ganhar. Qual a principal consequência do pecado? Desobediência. Não. O que o pecado traz? Qual o problema de pecado? Morte. Tem gente que vai ganhar aqui, eu estou vendo. Hein? Quem pode salvar o homem da condenação eterna? Jesus. Fez dever de casa, não? Conforme Efésios 2, 8, 9. Como se pode obter a salvação? Como se pode obter a salvação? Fazer a vontade de Deus? Através da fé. Crer. É isso aí, através do crer. Nós só poderemos ter a nossa salvação através do crer. Não existe nenhum valor a ser pago, se não crer. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé, Jesus. Irmãos, esse treinamento, vocês poderão ver que ele está sendo bem rápido, mas muito produtivo. Por quê? Eu não quero fadar os irmãos com o ensino, mas eu quero trazer as informações que vocês precisam para chegar à hora do batismo, vocês entenderem realmente o que é o discipulado, qual é a missão que vocês estão adquirindo, né? É uma missão que nós temos que carregar. Não tem como você passar adiante, você deixar lá na frente ou cortar um pedaço da sua cruz. Nós temos que assumir esta obra, esse id, essa palavra id é muito forte. É um nome pequenininho, mas é a nossa missão. Vamos orar e pedir a Deus para abençoar a vida de cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui aprendendo de Ti, para que o Senhor possa estar iluminando nossas mentes, ó Deus, nosso conhecimento, para que nós possamos cada dia mais, ó Deus, seguir o Senhor na direção certa, para a glória do Teu nome, meu Pai. Ilumina os Teus filhos, abençoa os que estão assistindo, que estão agora, Senhor, adquirindo essas informações, para que o Senhor possa, Senhor, estar também de uma forma especial abençoando a vida de cada um, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Oi? Então vamos terminar então. Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Deus, a comunhão do Pai e a consolação do Filho sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém. Amém.